Bom dia, meus amados irmãos. Queria agradecer pelo convite e poder compartilhar com vocês alguns pensamentos, a palavra do Senhor com vocês. E eu queria trazer uma palavra-chave para a nossa manhã, e essa palavra também estará conosco à noite também. A palavra que eu queria trazer para vocês, que deve levar vocês à meditação, é a palavra unidade. Essa palavra unidade que eu quero fazer referência é a unidade do povo de Deus, unidade das relações dentro do povo de Deus. Por que eu trouxe esse assunto para vocês? Primeiro, porque é um assunto que ganha muito destaque na Escritura, principalmente com o apóstolo Paulo. Quase todas as cartas do apóstolo Paulo está tratando de unidade, ou seja, da relação de judeus com gentios, que é um assunto que parece meio distante para a gente, mas ele está lutando com a unidade da igreja. Isso acontece em Efésios, isso acontece em Gálatas. Em 1 Coríntios ele trata desse assunto da unidade, a igreja muito fragmentada, cheia de problemas, desde a ceia ao culto, até o exercício dos dons, problemas, e Paulo luta pela unidade daquela comunidade, seja no uso do véu, seja na hora de comer a ceia, ele está sempre trabalhando para que a igreja viva essa unidade. Romanos, por exemplo, trabalha esse assunto também. É um assunto importante em Romanos, inclusive, alguns acreditam que o clímax de Romanos está no capítulo 15, onde ali o apóstolo Paulo seleciona vários textos do Antigo Testamento para falar da unidade entre judeus e gentios, e aquela imagem, a imagem muito bonita, que é a imagem de todos os povos juntos adorando o Senhor. Então o apóstolo Paulo está sempre preocupado em falar sobre unidade, sobre como o povo de Deus deve viver unido. Filipenses, por exemplo, que é uma carta que geralmente o pessoal fala que é uma carta sobre alegria, porque ele fala várias vezes: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. É uma carta sobre unidade, e ali Cristo aparece como exemplo para nós. Ele vai dizer que Cristo se esvaziou e ele convida o povo a ter um comportamento semelhante ao de Cristo para que a unidade possa ser vivida naquela comunidade. Então, Filipenses, Efésios, Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, daqui a pouco a gente vai chegar lá, Romanos, todos esses documentos estão aí acionados por Paulo para dizer: olha, esse assunto é um assunto de grande importância. Agora, além de você encontrar várias referências à unidade, uma preocupação de Paulo no lugar importante dentro do texto, você ainda vai encontrar ainda a unidade sendo uma base para muitas coisas. Vamos lá. Eu não sei se você já percebeu como a Escritura trata as ordenanças, as ordens, as exortações de Deus. Tem várias formas de trabalhar com elas. E é interessante que nunca na Escritura você vai encontrar uma ordem, uma exortação, uma orientação de Paulo ou de Pedro como se fosse algo gratuito, solto. Não. Você vai encontrar geralmente essa exortação sendo ancorada em alguma verdade teológica. Então não é gratuito. Quando você encontra certa exortação, você vai encontrar aquilo sendo solto de graça. E é interessante, ora o apóstolo Paulo, quando ele vai exortar a igreja, ele se ancora no fato de que nós estamos vivendo uma nova criação. 2 Coríntios capítulo 6, Gálatas capítulo 6. Ora, ele vai dizer que Cristo é o modelo para nós. Então, quando ele vai exortar as pessoas para um determinado comportamento, ele vai dizer: olhe para Cristo, ele é o nosso modelo. Efésios, por exemplo, que geralmente é um texto utilizado para falar da relação entre homens e mulheres na família, lá no capítulo 5. É interessante que o homem aparece como aquele que dá a vida pela sua esposa, mas é interessante que antes de ele falar que o homem dá a vida pela esposa, ele já falou que todos devem ter o mesmo comportamento sacrificial. Então, o que eu estou querendo dizer? E no meio de tudo isso, no meio de mostrar que a minha ética está baseada na nova criação, a minha ética está baseada em Cristo, a minha ética também está baseada na unidade, no fato de que Deus está construindo um povo. Essa verdade é usada como base para algumas exortações de Paulo. Por exemplo, não mentir. Por que a gente não pode mentir? Para muitas pessoas, eu não devo mentir simplesmente porque mentir é errado, ou porque eu estou quebrando uma lei específica. Mas Paulo vai dizer o seguinte: não faça isso porque isso não edifica. Olha a palavra edificação, que é uma palavra extremamente sofrida no nosso meio, porque geralmente ela é aplicada de maneira individual. Termina o culto e alguém diz: eu fui edificado. Aquela pregação me edificou. Só que a palavra edificação ela é do mundo da construção, e quando você vai para Efésios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 3, a gente sabe quem está construindo, o que está construindo e que tipo de construção é essa.
E a construção não é só de você como indivíduo, é a construção de um povo. Então, quando a Bíblia fala que isso edifica, certos comportamentos não edificam, ele está dizendo isso não ajuda na construção de um prédio que é um templo que Deus quer habitar nele e que é seu povo. Então, muito da base ética de Paulo você precisa entender que Deus está construindo um povo. E suas escolhas, suas decisões na vida, elas devem estar pautadas também nisso, nesse fato de que Deus está construindo um povo. Agora, a gente já viu que Paulo fala de unidade, fala de edificação, de construção de um povo. A gente já viu que está presente em quase todas as cartas de Paulo. E a pergunta que a gente tem que fazer é, de onde ele tira isso? Por que Paulo fala tanto disso? Porque ele usa isso para apelar para certos comportamentos. Por que Paulo olha tanto para essa realidade de Deus estar construindo um povo? A gente pode apelar para Gênesis capítulo 1, onde ali Deus cria todas as coisas, você tem a humanidade ali, e o grande desafio da humanidade qual é? É de espalhar a glória de Deus. E esse espalhar da glória de Deus se daria pela multiplicação de pessoas. A gente pode ir para Gênesis capítulo 12, onde você tem Deus escolhendo um homem para que ele fosse meio de bênção para o mundo inteiro. O fato é que você não pode ir para o Antigo Testamento e concluir que a salvação somente é um evento que envolve você e Deus. A salvação sempre, no imaginário do Antigo Testamento, envolvia um povo. A gente vai ler uma passagem daqui a pouco, em Isaías capítulo 49, onde você encontra uma imagem de pessoas se aproximando com suas crianças no colo e aqui no ombro e tudo mais. A imagem é de pessoas se ajuntando. Salvação na mente do povo do Antigo Testamento era um evento que envolvia outras pessoas. Sempre foi assim. E o meu ponto com vocês na mensagem de hoje, e na mensagem de manhã e de noite, é trazer ou resgatar esse entendimento, essa faceta da salvação que envolve viver com pessoas, que envolve se relacionar com pessoas. E aqui eu quero usar para vocês Isaías capítulo 49. Vamos lá para Isaías capítulo 49. Por quê Isaías 49? Porque eu vou acionar esse texto? Porque eu creio que esse texto está muito, digamos assim, está no coração do apóstolo Paulo. Aqueles que estudam Paulo de maneira aprofundada entendem que essa porção, Isaías 40 até o final de Isaías, muitos dizem que essa é a grande porção que está no coração do apóstolo Paulo. Inclusive, essa porção, Isaías 40 até o 66, é uma porção onde você vai encontrar o maior número de citações dessa passagem no Novo Testamento. Quando o Novo Testamento vai citar o Antigo, ele cita muito Isaías, e principalmente essa porção aqui. Então, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 49, deixa aberto aí, e a gente vai ver um pouquinho do contexto dessa passagem para então começar a ler. Primeiro, Isaías 40 até o 66, o background dessa realidade que está sendo profetizada pelo profeta é o cativeiro babilônico. Turma, esse é o evento mais drástico, catastrófico da vida do povo de Israel. Não tem outro. Eles perderam o rei da linhagem davídica. Eles perderam a cidade, o lugar. Eles foram espalhados, eles perderam o templo. Todos os referenciais que eles tinham de identidade foi pulverizado. Não tem mais lugar, não tem onde se reunir, não tem mais o rei, que era um símbolo importante das promessas de Deus. Enfim, catastrófico. É nesse contexto que surge essa porção. De maneira profética, quando foi escrito, nem tinha acontecido ainda. Mas o que está por trás de todas as palavras do capítulo 40 até o 66 é o cativeiro babilônico. Nessa passagem, você vai encontrar a figura de um servo que aparece no capítulo 42. Quando ele surge em contraposição aos deuses falsos. Ele aparece e ele é apresentado. E eis o meu servo. Ele é apresentado. Existem vários cânticos, são 4 cânticos até o capítulo 55. Vários cânticos desse servo. Todos entendem que o capítulo 42 e outras passagens dentro de Isaías que fazem referência ao servo é, de maneira última, uma referência à pessoa de Jesus Cristo. Certo? Observa, então, que o que vai acontecer no capítulo 49 é uma palavra do servo, só que de uma maneira autobiográfica. Enquanto no 42, por exemplo, ele diz, eis o meu servo, ele apresenta o servo,
Aqui não, aqui é o servo falando. Vamos então ler os 12 primeiros versículos dessa passagem. Diz assim: escutem-me, ilhas. E observa, escutem-me, ou seja, é o servo que está falando. Escutem-me, ilhas, ouçam nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, ele fez menção do meu nome. Então, a palavra ilhas, a palavra que vem logo depois, nações distantes, é uma referência ao mundo todo. Quando eles fazem referência a ilhas, ele está pensando em um lugar bem ermo mesmo, distante. E a ideia aqui é, ouçam o mundo todo. Ele então se dirige ao mundo inteiro. Ele não está se dirigindo a um grupo específico, a uma nação específica. O alvo do servo é o mundo inteiro. Ao longo da nossa leitura, ele vai se identificar como Israel. O problema é que a gente vai ver que essa terminologia ligada a Israel traz alguma dificuldade de entendimento. Por enquanto, vai comigo e vai acompanhando e não questiona muito, vai chegar lá, a gente vai explicar melhor, que aqui é uma referência à pessoa de Jesus Cristo, o Messias. Ele vai dizer então, ele fez da minha boca uma espada afiada e escondeu-me na sombra da sua mão. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Essa imagem, essa figura é de uma faca afiada, escondida, de uma flecha polida colocada na aljava, é a ideia de que ele vai ser um instrumento de julgamento, mas tudo tem a sua hora certa. E agora não é a hora. Então ele está dizendo, eu sou um instrumento tanto de salvação, que a gente vai ver no texto ao longo, mas também é um instrumento de juízo. Aliás, na mentalidade do Antigo Testamento, você não pensa salvação sem também pensar em juízo. Porque é como no Pai Nosso, venha o teu reino. Quando a gente diz venha o teu reino, a gente está dizendo Deus vem também julgar. Porque não existe salvação que não resolva os problemas e envolve julgamento isso. Então, salvação e julgamento está muito conectado. Ok. O servo, então, começa a dizer que ele vai ser um instrumento de julgamento. Ele continua. Ele me disse, você é meu servo, Israel, em que revelarei o meu esplendor. Então aqui fica, alguém pode dizer, aqui está claro, ele está falando que é Israel. O servo aqui não é uma figura, mas é a nação como um todo. A questão é que essas palavras, elas têm uma relação ambivalente muitas vezes. Porque muito do que é dito, por exemplo, para Israel, quando você vai para o Novo Testamento, é uma referência a Jesus. E há essa ambivalência de uma referência a um indivíduo, uma referência à nação. Por que existe essa relação? Porque ela é de proximidade. Quando você vai para o Novo Testamento, muito do que acontece com Jesus está conectado com Israel. O fato dele ir para o deserto, o fato dele ser tentado. Então, muitas coisas, a Bíblia vai fazendo paralelos, conexões entre Adão, Israel, Jesus. Sendo que Jesus é essa figura final, onde ali você encontra o verdadeiro Israel, no sentido de que ali você encontra aquela pessoa que fez tudo o que Israel deveria ter feito e não fez. Então, no sentido último, a expressão é uma referência a ele. E dentro do próprio texto, você vai começar a ver sinais de que realmente o autor poderia estar pensando em Israel, mas não era somente Israel. Observa, ele diz o seguinte, versículo 4. Mas eu disse, tenho me afadigado sem propósito algum. Gastei a minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é por direito está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com meu Deus. Então, observa, versículo 4, há uma descrição muito interessante do servo. Ele está cansado. E, como dizem os estudiosos, a primeira palavra que vem na mente do servo é como se fosse a primeira visão dele, uma intuição dele. Ele está cansado porque parece que as coisas não funcionam. Isso é importante para a gente, porque ele é chamado para uma obra e ele está cansado disso. Continua o texto. Ele vai dizer o seguinte, agora, porém, diz o Senhor, aquele que me formou no ventre para ser seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele. Observa, percebe que há uma ambivalência aqui? Observa, versículo 5 ele vai dizer que ele foi chamado para trazer Jacó de volta e para reunir Israel a ele, a Deus. Mas ele não é Israel. Como é que Israel vai trazer Israel para Deus? É essa ambivalência que você encontra no texto, que para nós ocidentais pode parecer esquisito,
mas que na mente do autor bíblico cabia. Então a gente tem que pensar como autor bíblico e não querer que o autor bíblico pense como a gente. Para ele não tem nenhum problema. Então aqui fica claro que ele não está pensando somente na nação, mas em alguém que representa a nação e que vai trazer Israel de volta. E aqui começa uma imagem que vai aparecer em vários profetas, que é a imagem do ajuntamento. Lembra que o cativeiro babilônico, o que aconteceu foi que eles foram espalhados, perderam a terra. Então, muito do que vai acontecer nos profetas eles vão voltar para a terra, eles vão voltar a se ajuntar. Só que quando eles falam disso nos profetas, esse ajuntamento nunca é só de Israel. Tanto é que o servo começa dizendo, ó ilhas, nações distantes. Então, o ajuntamento aqui é muito interessante porque ele é o ato do servo. O papel do servo é juntar, é unir um povo, é construir um povo. E quando a gente começa a ver que Paulo vai pegar essa passagem, aplicar o seu ministério, é que chama a atenção da gente. Porque para Paulo, Deus está construindo um povo. Só que nesse processo nós não somos meros espectadores. Nós somos cooperadores desse processo. Deus está construindo um povo, unindo pessoas. É por isso que Paulo vai dizer, não faça isso, porque isso não edifica, porque isso não constrói o povo. Essa sua escolha, esse seu ato, esse seu jeito de viver, isso não colabora para a comunidade. Percebe que, para Paulo, a ética ela é comunitária? Eu não posso simplesmente pensar, é assim, é desse jeito, é do meu jeito, é da forma como eu penso. Eu fui criado assim. Não, você tem que pensar à luz do que Deus está fazendo. O plano de Deus não é só salvar indivíduos, é unir indivíduos, é juntar pessoas. Observa, ele vai dizer aqui, para trazer de volta Israel. E é uma palavra que ele usa, reunir Israel a ele, pois sou honrado aos olhos do Senhor e o meu Deus tem sido a minha força. Qual a missão do servo? Reunir pessoas. E aqui a gente tem que fazer uma distinção entre aglomeração e reunião. Aglomerar, qualquer um consegue aglomerar. Uma banda de rock aglomera? Aglomera, todo mundo junta. Se a gente fizer aqui um sorteio de algum carro aqui na cidade, vai para a praça principal, vai ter sorteio de um carro. Aglomerou? Aglomerou. Juntou pessoas. Até o Hitler aglomerava pessoas. Então um tirano aglomera, um time de futebol aglomera. A gente não está falando disso. Quando a Bíblia fala que o servo, a missão do servo é reunir pessoas, obviamente isso é uma conexão muito profunda. É uma conexão relacional. E a gente vai vendo ao longo da Escritura que essa relação de Deus conosco, a reconciliação que Paulo usa, é interessante quando Paulo vai usar a palavra reconciliação, ele está pensando nesse texto aqui. E é uma reconciliação tanto nossa com Deus, quanto uns com os outros. E ele vai dizer, Deus nos deu o ministério da reconciliação. E a gente sempre pensa, geralmente, só no âmbito assim, ou no aspecto, ou na faceta vertical e não horizontal. Mas sim, é uma reconciliação com o Senhor e com o outro. Inclusive, quando você vai para 1 Coríntios, Paulo vai falar da nossa relação com Jesus e logo em seguida ele faz uma conexão perfeita para mostrar que essa relação está conectada com a nossa relação uns com os outros. João faz a mesma coisa. Quem tem comunhão com o Pai e com o Filho tem comunhão uns com os outros. Então, essa relação não pode ser quebrada. Você não pode fazer uma quebra nessa relação e dizer assim, eu tenho uma relação com Deus, mas não tenho uma relação com outras pessoas. Ora, se a obra dele é essa, então, por que Paulo fala tanto de unidade? Por que Paulo fala tanto de unir pessoas? Por que Paulo usa isso como base da sua ética? Porque essa é a missão do servo. E Paulo vai dizer, essa é a minha missão, porque a missão do servo é a minha missão. A unidade é um processo de construção. Você não vai encontrar uma igreja pronta. Ok? Se você encontrou uma igreja pronta, você está sendo enganado, ou enganando a você mesmo. Não existe essa ideia. Não existe isso. Mas vamos continuar no texto. O texto continua dizendo o seguinte. Ele diz, para você é coisa diminuta ser o meu servo, para restaurar, olha a palavra restaurar, as tribos de Jacó, e para trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios. Quem conhece um pouco o Novo Testamento? Espera aí, já ouvi isso em algum lugar, já ouvi isso em Atos. Já ouvi isso em outro lugar. E é interessante, ele vai fazer do servo o quê? Luz para os gentios.
Então, essa reunião envolve outras pessoas além do povo de Israel. Ok. Não é interessante que Paulo vai usar esse texto, essa expressão, para falar do ministério dele? Daqui a pouco a gente vai para Atos, a gente vai ver uma passagem onde Paulo vai citar essa passagem, que você olha e vai dizer assim, mas peraí, Paulo, aqui essa é a missão do servo. E Paulo não tem nenhum problema em pegar a missão do servo e dizer, não, essa é a minha missão. Porque é uma missão só. Percebe o ponto? Não é à toa que Paulo usa a palavra para descrever seu ministério como nós somos cooperadores. Porque nós só assistimos. A gente faz parte do processo. Na reforma, na visão reformada, foi uma ênfase muito dada à individualidade, à relação, né, do homem com Deus, perfeito. Cada geração vai descobrindo ou jogando mais luz em um aspecto da salvação que é extremamente rica. E um dos aspectos importantes que a gente tem que ressaltar hoje é salvação não é somente eu estar livre do inferno e ter um relacionamento individual com Deus no meu quarto, na minha vida pessoal. Não. Salvação envolve viver com pessoas. Eu sei que para muitas pessoas isso é o próprio inferno. Entendeu? É tipo assim, uma propaganda ao contrário. Como assim? Isso é ser salvo? Não, eu estou fugindo disso, entendeu? Eu não quero pessoas, eu odeio pessoas. Mas é isso. É isso que o servo faz. O servo une pessoas. Ele junta pessoas. Olha o texto. Para que você me leve a minha salvação até os confins da terra. Observa que ele chama salvação e ele conecta com reunião. É muito interessante isso. Em Atos capítulo 15, nós encontramos uma passagem muito interessante ali, onde tem um concílio, um problema. Algumas pessoas, o texto vai dizer, estavam dizendo que a turma tinha que guardar a lei de Moisés para ser salvo. É a expressão que está lá, aparece 2 vezes. Mas lá na frente, aparece Tiago, ele vai falar, ele vai citar uma passagem, e ele cita Amós. E olha o que ele vai citar, uma passagem sobre salvação, onde salvação é juntar pessoas. Na mentalidade bíblica, ser salvo é ser unido a um povo. E o ponto dessa manhã aqui é que esse processo de se unir a um povo, ele não é, vou usar essa palavra com cuidado aqui, porque eu não sei qual é o impacto na sua vida, mas não é mágico. Bum! Já estou unido. Me senti, você viu a energia que passou de mim para você? Nós estamos agora conectados. É um processo de edificação. É um processo que Paulo vai dizer assim, olha, na hora de trabalhar, pense em quem você pode ajudar. O que Paulo tem em mente? É isso que ele tem em mente. Até o lugar que você vai, você está pensando, o efeito daquilo, ele vai dizer, tudo convém, mas em tudo edifica. Ele vai dizer, o amor edifica, o conhecimento soberbece, mas o amor edifica. A gente pergunta, edifica o quê, Paulo? Que construção é essa? Volta ao capítulo 3. E ele vai dizer que construção é essa? É o povo de Deus, é o templo de Deus. Deus está construindo um templo. Nós somos o templo. Mas nesse processo a gente não fica só assistindo os tijolos sendo colocados. Nós somos seus cooperadores. Agora vamos passar para o Novo Testamento rapidamente. Primeiro a gente vai para Atos, só para ratificar essa ideia da missão de Paulo. Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, versículo 47. Olha o que nós encontramos aqui, ó. Vamos ler o versículo 44. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Então Paulo e Barnabé responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Aí ele joga o que aí, ó? Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ele está citando o quê? Isaías 49, mas esse aqui é o servo. Esse aqui é Jesus.
E aí Paulo vai dizer, essa é a nossa missão, esse é o nosso papel. Então Paulo conecta a missão dele com a missão do Messias. Percebe que a nossa relação com Jesus não é uma relação somente de espectadores. Eu creio que quando o assunto é Jesus como rei e o reino dele, a nossa tendência como cristãos é exaltar ele como rei. Ele é o rei. As pessoas de fora vão querer uma vida do reino, mas sem o rei. Quando você vê piquetes, essas tentativas de tentar melhorar a sociedade por meio de várias manifestações e tudo mais, são pessoas querendo um reino, mas eles não querem o rei. O nosso erro pode estar em querer o rei e não viver o reino. E não edificar, crescer, falar que ele é rei, mas assim, mas aí no andar da carruagem desse reino, qual é o meu papel nesse processo? Observa 2 Coríntios capítulo 6. Gente, 2 Coríntios, na minha igreja eu faço exposições, né? Eu escolho um texto para expor, vou expor agora Gálatas, e ainda não tive coragem de expor 2 Coríntios, porque é muito complicado. Tá? Não sei se você sabe disso, mas a Bíblia tem passagens bem complicadas. Mas é uma carta que eu creio das mais pastorais. Nós temos as cartas pastorais, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, que são as conhecidas pastorais, mas para mim essa carta aqui é muito pastoral. O coração de Paulo, assim, pastoral, está muito assim em evidência. Olha o que ele vai dizer aqui. Ele vai falar do que ele chama de ministério da reconciliação. Vamos ler do capítulo 5, é melhor, tá? Ele vai dizer assim, ó, versículo 16, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais conhecemos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Aí ele entra num tópico importante, nova criação. O que quer dizer isso? Nova criação. Ele já falou disso em Gálatas, no capítulo 6. Ele vai dizer assim, gente, não importa se você vai estar circuncidado ou não está circuncidado, não importa isso. O importante é que nós somos a nova criação. Olha, na cabeça de Paulo, essa ideia de que somos uma nova criação implica em um tipo de maneira de viver. Olha, ele vai dizer, as coisas antigas já passaram, eis que fizeram-se novas. Tudo isso provém de Deus que nos, reconciliou. Ele entra com a palavra reconciliação. Que daqui a pouco a gente vai ver que tem uma conexão com a palavra reunião, ajuntamento, reconciliar. A palavra paz também é muito importante. A palavra paz é uma paz entre quem? Entre nós e Deus, mas Paulo vai dizer também que Cristo derrubou uma parede de separação entre nós e os judeus, ou seja, ele gerou a paz entre as pessoas. Não é só, observa as palavras, paz, reconciliação, convergir todas as coisas, Efésios capítulo 1, versículo 11, reunir, reconciliação. Olha essas palavras, se todas não estão apontando para o mesmo lugar. São palavras do mesmo mundo. A gente precisa entender como intérprete da palavra de Deus, que se você vai ler um texto, às vezes tem 10 palavras diferentes, mas elas todas fazem parte do mesmo mundo. Reconciliação, paz, harmonia, conciliação. Essas palavras são todas conectadas com o mesmo mundo. Por que eu estou dizendo isso? É só continuar lendo. Ele vai dizer, Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo. Não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós, a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. E Deus faz o seu apelo por meio de nós. Eu acho esse texto aqui tão profundo, cara, porque ele está dizendo basicamente, Deus usa a nossa boca para falar dele. Nós somos embaixadores dele. Não há como ler um texto desse e escolher um comportamento passivo. Não tem como. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então ele foca numa reconciliação vertical. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, fazendo referência a Jesus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem inutilmente a graça de Deus. Pois ele diz, aí ele vai citar Isaías 49, o texto do servo que a gente acabou de ler. E ele diz, no tempo favorável, ouvi você e no dia da salvação eu o ajudei.
Deus falando com o servo, ele está dizendo assim, agora chegou o tempo. Novamente, uma palavra em relação ao servo que Paulo aplica a ele. E olha o que Paulo está dizendo. Versículo, ainda versículo 2. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Ele está falando de quê? Daquela missão do servo. Paulo está dizendo, agora é hora de fazer a missão do servo. Agora é o tempo. Eu quero dizer para vocês, reconciliem-se com Deus, mas também se reconciliem uns com os outros, porque essa é a missão do servo, e ele vai dizer, nós somos cooperadores dessa missão. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente. Deus nos chamou para uma missão, meus queridos, de fazer convergir todas as coisas por meio de Cristo. Eu estava expondo agora Efésios na minha igreja, e depois de ler Efésios várias e várias vezes, 1000 vezes ali, a gente começa a perceber exatamente aquilo que eu falei para vocês, esse conjunto de palavras que apontam na mesma direção. Você vai lendo o texto, aí você vai ter Deus elegendo, Deus predestinando, Deus adotando. A gente pergunta, para quê? Primeiro, a palavra adotar. Ele nos adotou para quê? Para fazermos parte de uma família. Ok? Ele não adotou você como filho único. E a gente faz a leitura individualista, né? Ele me adotou. Aí você tem seu quarto, sua televisão, tudo seu, né? Não. É uma galera. Ele é o pai de muita gente. E aí você vai continuando lendo o texto, e você vai vendo que Paulo está sempre mostrando que a obra de Deus é fazer convergir. É o que ele vai usar no versículo 11. A palavra convergir quer dizer reunir todas as coisas. A gente poderia traduzir como harmonizar todas as coisas, conectar todas as coisas. E quem é o elo de conexão? Jesus. E o que ele conecta em Efésios? Nós conosco mesmo, nós com Deus, nós com os outros, nós com a criação, nós com o futuro. Ele harmoniza todas as coisas ao ponto de dizer, temos paz com Deus, temos paz uns com os outros. Essa é a obra do Senhor. Agora deixa eu falar para você, eu não consigo ler as Escrituras e achar que esses chamados que Deus nos dá são chamados, essas declarações nos deixam paralisados. Para mim, a ética cristã, em sua essência, ela é ativa. Eu digo para o meu filho, erre por fazer. Eu digo para os pais da minha igreja, erre por fazer. Tá bom? Então não erra por, não sei se vai dar certo, tenta. Vê. Não erra por passividade. Bom, não faz isso. Aqui na minha igreja, não sei como é que é aqui, pastor, mas na minha igreja, o pessoal assim, pastor, não sei, ter filho é muito complicado, né? Viver é complicado. Entendeu? Respirar é complicado. Então, assim, se acostuma com a existência, é isso aí mesmo. Mas aí a pessoa diz assim, pastor, não sei, eu tenho muito medo de errar. Não se preocupa não. Você vai errar. Receba, você vai errar. Entendeu? Você vai errar, cara. Você vai errar. O ponto é o que você vai fazer com o seu erro. Você vai parar nele ou você vai ficar tentando tudo? Eu digo para meu filho, eu tenho um filho de 21, eu tenho um filho de 13, as contas aqui, né? 13. Tenho um filho de 7, entendeu? É isso mesmo, né? Okay. O de 21 já está fazendo 22 agora, daqui a pouco. E a minha esperança é que um dia o de 22 já está mais claro para mim, eles cresçam, eles conheçam o Senhor e digam assim, meu pai errou, viu? Mas toda vez que ele errou, ele estava tentando acertar. Vocês vão errar nessa igreja. Ponto final. Não, ponto final não, ponto. Seria muito pessimismo, né? Vocês vão errar na igreja. Mas vocês não vão parar nisso. A ética cristã, ela é ativa por natureza. Ela é ativa. Olha a primeira ordem que Deus deu ao homem. Domine. Você já percebeu isso? Se Deus está dizendo assim, domine, Ele está dizendo o quê? Não vai ser fácil. Outra tradução, ei, vai ser duro, vai haver resistência. Mas pastor, aquilo é antes do pecado. Pois é, porque você acha que todas as dificuldades da vida dizem respeito ao pecado. Não. As dificuldades da vida dizem respeito às nossas limitações humanas mesmo. Entendeu? Nós somos seres humanos limitados. Aí você leva uma topada, esse aqui foi um pecado. Não, é porque você é ser humano, o seu olho está aqui, a perna está aqui, você não conseguiu enxergar, só isso. Entendeu? Aquilo ali não é pecado.
Aquilo ali é o ser humano revelando as suas limitações. Então, a primeira ordem de Deus, vai ser difícil, tá? Quando ele vai falar sobre a mulher e as dores de parto, ele vai dizer, eu multiplicarei. Ele quer dizer o quê? Já ia ter. Já ia ter. Então, desde o começo, Deus viu que estava tudo muito bom. Mas eu creio que, ao dizer domine, ele está dizendo assim, tem muita coisa para fazer. Desde o começo. A primeira ordem de Deus foi, faça, encare, vai ter resistência. E essa ordem vai se desenvolvendo, vai tendo os seus desdobramentos, e uma delas é unir pessoas. Juntar pessoas. Essa é a missão do servo. Essa é a missão de Paulo. Essa é a nossa missão. Juntar as pessoas. É por isso que Paulo fala tanto de unidade na Bíblia. Isso. Porque Paulo tem Isaías na cabeça. Ele tem a missão na cabeça. E quando ele vê uma igreja fragmentada, ele não vê um evento social. Ele não vê um fenômeno social. Como é que eu posso resolver? Observa como é que Paulo resolve o problema de divisão na igreja. Ele não diz assim, gente, que tal você se reunir um dia tal? Ele não é muito pragmático, ele é teológico. Porque sempre a raiz do problema é o entendimento equivocado do que significa ser povo de Deus, do que significa andar com Deus. E ele tenta corrigir isso. O problema na ceia, está lá todo um come mais, outro come menos. Como é que Paulo resolve isso? Ele dá uma aula sobre o que significa a ceia do Senhor. O problema é porque tem uns irmãos falando demais de menos. Ele dá uma aula. E ele vai usar a palavra edificar lá. Ele vai usar a palavra edificar mais uma vez lá. Gente, depois digite aí no seu aplicativo, edificação, edificar, edificarei. O que Deus vai dizer lá? Eu edificarei a minha igreja. Como é que ele vai edificar a igreja? Como é que é isso? Como é que é essa construção? Como é que é esse prédio? Que natureza esse prédio tem? Paulo vai dizer para a gente. Nós estamos num processo de construção do povo de Deus. E nós não podemos simplesmente assistir a construção acontecendo. E é interessante que Paulo coloca isso, gente, em todas as áreas da vida. Quando ele vai dizer assim, nós temos um chamado, Efésios capítulo 4. E ele vai começar a dizer, Deus deu dons, ele capacitou, deu pessoas. Para quê? Para vivermos juntos. Para vivermos juntos. Quero trazer aqui algumas aplicações para vocês, diante dessas considerações que eu fiz com vocês, baseadas em Isaías capítulo 49 e essa conexão com o Novo Testamento. Minha primeira aplicação é a seguinte. Ficamos cansados como o servo ficou. Inclusive, os teólogos ficam perguntando, que momento Jesus ficou cansado? Vários momentos. Alguns querem dizer que aquele cansaço de Isaías 49 do servo tem alguma referência em algum momento específico do ministério de Jesus, do tipo, quando ele já não tinha mais paciência com a incredulidade de seus discípulos, por exemplo. Cansado. Sabe, até quando eu vou ter que... Vocês não entendem nada. Você vai lendo Marcos ali, o Evangelho de Marcos, você vai vendo que, meu Deus, eles não entendem. Alguns acham que é quando ele prediz a morte dele várias vezes, também no Evangelho de Marcos, vai fazer 3 vezes isso. Então, alguns acham que querem encontrar um lugar onde Jesus ficou cansado, Getsêmani. Mas eu acho que seria querer ir longe demais. Porque eu acho que, em muitos momentos da vida de Cristo, ele ficou cansado como servo e fazendo a obra do Senhor. Nós ficamos cansados, o servo do Senhor ficou cansado. Agora, a reação dele só pode ser feita com quem está cumprindo o chamado dele. Ele entrega tudo a Yahvé, porque a obra é de Yahvé. A pergunta que você tem que fazer é, eu estou cansado de quê mesmo? Pastor, eu sou mãe, eu estou cansado. Chegou um vídeo para mim, muito interessante, que acho que era nos States, aí alguém diz assim, descreva sua mãe numa palavra. Aí a criança disse, cansada. Perfeito. E a criança, uma percepção da realidade total, O marido nem percebeu. Tá cansada? Como assim? E a criança de 3 anos percebeu. Então, assim, o cansaço, ele vai acontecer com a gente. A pergunta que a gente tem que fazer é, eu estou cansado de quê? Por quê? Eu estou gastando a minha energia em quê? Porque cansado você tem que ficar mesmo. Entendeu? A gente vai ficar. O nosso chamado é para dominar, o nosso chamado é para cooperar, o nosso chamado é para agir com o Senhor. Então isso cansa, brother.
Agora, está cansado de quê? Às vezes você diz assim, eu estou cansado porque eu sou mãe. Será que é porque é mãe? Ou quando o filho chega, você já está cansada porque está se gastando em outras coisas? Você está cansado porque talvez você quer ficar rico? Pode ser. A gente fica cansado porque está querendo ficar rico. Segundo Provérbios, quem faz isso está perdendo tempo. Tá? E Paulo vai dizer o seguinte, Paulo usa uma mensagem pesadíssima. Ele vai dizer, aqueles que querem ficar ricos, eles vão sofrer muitas dores. É porque as traduções foram aliviadas, mas a palavra lá é autoempalamento. O que é isso, pastor? Depois digita aí, mas sem colocar imagens, tá? Só digita. O que é autoempalamento? Causar muitas dores. A gente está cansado porque quer ficar rico. A gente está cansado por uma série de coisas. Todo mundo fica cansado. O servo ficou cansado. Jesus ficou cansado. E aí vem minha segunda colocação. Vamos aprender com o servo. Vamos descansar pelo que ele vale. Vamos descansar pelo que ele faz. O servo vai dizer em Isaías 49, eu sou honrado aos olhos do Senhor. O que te cansa é fruto do teu chamado? Ótimo. Amém. É para cansar mesmo. Vai ficar cansado mesmo. Mas o ponto é pelo que eu estou cansado. Reunir pessoas, ser cooperador de Deus no processo, cansa? Cansa. Cansa. O ponto é, eu estou cansado de quê? Nesse processo eu estou dependendo mais das minhas palavras, das minhas artimanhas, do meu jeitão de fazer as coisas? Por que eu estou tão cansado? Porque eu estou agindo em amor com pessoas ou é porque eu estou vendo que as minhas manipulações de palavras e artimanhas não estão dando certo? Seja na obra de Deus, seja no meu trabalho, qualquer área da minha vida. Todos aqui vão ficar cansados. Fiquem cansados pelas coisas que valem a pena. Vale a pena ficar cansado. E quando alguém diz, pastor, criar filhos é difícil. Meu amigo, não existe nada na vida bom que não seja difícil. Eu creio que esse é um ponto de contato que a Bíblia tem com o que ficou conhecido como a ética das virtudes dos gregos. A ideia de que você tem que se esforçar. Paulo vai dizer o quê? Olha a palavra que ele usa, vamos nos esforçar para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que é isso? Se não o trabalho do servo? Se esforçar, ele ficou cansado, para manter o vínculo do Espírito, não é isso? O que é isso? Vínculo, união, reunião, pessoas juntas, o Espírito, o que é isso? Hoje, à noite, a gente vai ler Romanos capítulo 14, ele vai dizer a mesma coisa. A gente tem que se esforçar para manter essa unidade. Então, é cansativo? É. É doloroso? É. Envolve confronto, envolve perdão. Ok? Por isso que a igreja, eu gosto do que o pastor Luiz Salles diz, né? A igreja está tentando se matar há 2000 anos e não consegue, né? É por isso que a igreja sobrevive até hoje. Por quê? Porque existe um negócio chamado perdão, arrependimento. Vocês vão aprender, vocês estão com 2 anos, aniversário de 2 anos. A ideia é que quem vai estar aqui há 10 anos, para ficar aqui 10 anos, 20 anos, vocês vão ter que encarar muita gente e dizer assim, sabe, esse teu jeito de fazer as coisas é irritante. Mas eu te amo, irmão. E alguém vai chegar para você e vai te confrontar, e sem o perdão, a comunidade não vive. Não vive. E isso cansa. Mas é bom estar cansado pelas razões certas. O pastor estava cansado. Você falou aquela hora, tem uma mensagem para você daqui a pouco. Segura, irmão, né? Ok. Terceira colocação que eu queria fazer, ou aplicação, diante das nossas colocações aqui de Isaías 49 e o Novo Testamento. Experimentamos da ação do servo de reunir o povo quando nós vivemos a igreja. Gente, tem uma coisa diferente entre você sentar nessas cadeiras e você viver a igreja. Viver a igreja é você
estar louvando e olhar para um irmão, assim, na nossa igreja, quando a gente teve a oportunidade de construir o prédio, né? A gente tinha um prédio pequeno, a gente destruiu e construiu um. E eu quis construir ele como se fosse assim um C, assim, uma coisa assim, entendeu? Tipo, como fosse anfiteatro. E ele é baixo, vem subindo assim. Por que eu quis isso? Porque eu queria que quando alguém estivesse louvando aqui, visse o outro lado. A gente se visse no processo. E é muito bom ver alguém levantando a mão e você sabe, como pastor, que aquele irmão está vivendo um conflito gigantesco dentro de casa. Ai, que ele sofre com o filho dele. Aí você olha assim, caramba, ele está louvando ao Senhor. Olha ali. E aí você vê um menino chorando aqui do seu lado e você passou 9 meses orando por aquela criança porque o útero da mãe não segurava, tinha que fazer cerclagem, segurar, e ela ficou 9 meses numa cama, e você, quando passa, você não vê só um menino. Você vê um menino que você orou por 9 meses. Hã? E aí você vê um irmão que, por várias razões da vida, nunca aprendeu a ler. E agora você vê ele com a Bíblia aberta do seu lado. É uma coisa tão simples. Ele está com a Bíblia aberta. Pois é, mas eu sei que ele está começando a ler agora. Entendeu o que eu estou dizendo? Essa sensibilidade de viver comunidade, aí é o ponto. Isso não é uma manobra sociológica. Guarda isso, ó. É a mão do servo. É a mão dele. Se você se alegra com alguém, é a mão dele. É a mão dele. Eu saí da minha cidade para cá. Por quê? Né? Porque a gente consegue entrar no carro e conversar, e se relacionar, e falar de Deus, e se comunicar, porque nós somos objetos da ação do servo. Isso é viver a igreja. Não se contente em sentar nessa cadeira, porque o significado do que está acontecendo aqui, ele é empobrecido quando você só senta. Eu escrevi uma vez um texto que diz assim, o que você vê nessa igreja? O texto era assim, começava, o que você vê nessa igreja? O que eu vejo? Eu vejo casais que tinham tudo para se acabar. Não estão mais acabados. Porque a gente lutou, e foi, e vem, e visita, e chora, e ora, e... É isso que eu vejo. Então você sabe que tem um casal que está saindo de um conflito. Aí você está louvando ao Senhor, eles estão lá de mão dadas. Isso não fala para você alguma coisa? Para mim fala. Ei, é a mão do servo. É ele que nos une. É ele que nos conecta. Aliás, se não for ele, não dá. Meu filho começou a namorar. Eu disse, se não tiver Jesus nessa história aí, acabou, meu irmão, isso é um fracasso. Já começou errado esse negócio aí. Não vai dar certo. Eu sou um pouco pessimista de vez em quando, né? Mas eu tenho essa parte, é porque vocês estão me conhecendo agora, né? Eu tenho uma parte positiva também, tá? Não vai dar certo. Eu falei isso várias vezes aqui, né? Não vai dar certo, tá errado, né? Mas se não tiver Jesus, não vai, filho. Não dá. É como igreja. Se você está aqui só para você ter uma sensação individual, uma experiência individual, vai para o teu quarto. Escolhe a música que você quer. O legal daqui é que ninguém escolheu. Eu estava louvando música hoje que eu não escolhi. Isso é maravilhoso. O grupo escolheu. Amém. Então ele vai, né? Deus quer falar isso comigo. É a mão do servo, não é uma manobra sociológica. Percebam isso. Quarta aplicação. Nosso ministério é o ministério do servo. Pregar e viver o ministério da reconciliação. A nova criação e o seu novo modo de pensar explica o que Paulo pensa e faz. E essa nova humanidade, que é uma palavra maravilhosa, que geralmente é traduzida como novo homem em Efésios capítulo 2, essa nova humanidade que Deus está criando tem como cabeça a nova humanidade a pessoa de Jesus. Nós fazemos parte de uma nova humanidade, / reino, / igreja, que está todo mundo conectado. Às vezes eu brinco com os irmãos da igreja, pastor, eu quero ter uma experiência com a criação. Eu sempre incentivo da nossa igreja, porque eu moro, a nossa igreja é a 5 quilômetros da praia. Então a gente mora bem perto da praia, entendeu? E eu digo, irmãos, a gente mora onde a galera tira as férias. Eu digo isso para eles. Vocês têm que ir para a praia.
Tem um momento de solitude com o Senhor e tal. E às vezes eu digo assim também, pastor, como tem uma boa experiência com a criação? Ele vai, pega um ônibus lotado. Também é uma outra experiência, é uma experiência intensa com a criação. Ônibus lotado, fica lá. Porque o ponto é o seguinte, a gente experimenta essa nova criação de Deus com pessoas. Eu estou há 21 anos, vou fazer 21 anos agora como pastor na mesma igreja. E os momentos mais terríveis da minha vida foram naquela comunidade. E os momentos mais maravilhosos da minha vida foi naquela comunidade. Não se espante com as coisas complicadas, porque é necessário realmente esforço para manter essa unidade. E quando esse esforço vem, e quando a coisa acontece, e quando se conecta, eu tenho certeza de que se eu ligar agora, eu tenho alguns números aqui, se eu ligar, eles vão atender. E se eu disser assim, vai lá em casa agora, porque eu estou passando por um problema, a pessoa vai deixar tudo que tem e vai fazer isso. Porque foram anos de comunidade, anos de conflito, anos de conversa. Essas pessoas que estão falando de ligar, são pessoas que chegavam a mim assim, ei, pastor, gostei do que o senhor falou, hein? Isso aí que o senhor falou, por que não? Conflito, perdão, choro, vai, volta. Deixa eu contar um exemplo para vocês, para terminar aqui, para não esticar muito. Uma vez eu tive um conflito, eu gosto disso como testemunho, com o irmão da nossa igreja. Era uma reunião, o irmão... Aí começou, né? Terminou aquela confusão, aí ele foi lá em casa. Pastor, perdoe aí. Perdi a cabeça. Falei o que não era para falar e tudo. Beleza. A gente chorou. Mas ficou um negócio lá dentro de mim, sabe? Entendeu? Não está dando certo. Aquela coisa ruim dentro de mim, o tempo todo. Poxa, cara, pediu perdão. Por que isso ainda me incomoda? E aí eu fui caminhar. Quando eu vou caminhar, não é para atividade física, não. É para cabeça mesmo, né? Fui caminhar. Caminhando. Aí Deus deixou bem claro para mim. Rapaz, olha, é impressionante. Quando você está com raiva de alguém, você só quer lembrar da coisa ruim da pessoa, concorda? Amém, irmãos? Você quer, eu só quero pensar na coisa ruim. Olha, mas você não se lembra que ele fez isso? Você não lembra que ele fez aquilo outro? Não foi só naquela reunião, não. Teve outro momento também. Aí começa. Só que na minha caminhada, eu só lembrava das coisas boas. Eu só lembrava das coisas boas. Deus, eu quero lembrar das coisas ruins. Eu não quero lembrar das coisas boas. E ele só me lembrava das coisas boas. E aquilo ali para mim foi maravilhoso. Porque foi a mão do servo dizendo, você tem que se unir. Esse cara, ele realmente pode ter errado aqui, mas você errou também. Você errou também, brother. E outra coisa, você está esquecendo, eu vou te mostrar tudo que ele fez desde então. É a mão do servo, unindo o seu povo. Por último, precisamos alimentar o entendimento dessa faceta relacional da salvação. A gente precisa entender que ser salvo envolve sim não ser condenado, ok? Envolve ser perdoado, sim. A salvação é extremamente complexa, é muito rica. E uma das facetas de ser salvo é viver com pessoas. É estar com pessoas. É viver numa harmonia. Aquilo que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 3, que até os poderes vão testemunhar da sabedoria de Deus ao ver a gente convivendo. A gente tem que mostrar para as pessoas como é viver junto. E com isso eu não estou dizendo que a gente vai mostrar que não vai ter conflito. Não. A gente vai mostrar como resolve os conflitos. Porque se não tem conflito, parece que não está tendo ali algum tipo... Quando você tem um casamento, muito tempo, não tem nenhum... Quando de conflito, né? Segunda Guerra Mundial, né? Arranhos ali do casamento. Não, a gente nunca teve nenhum problema, nunca... Na minha cabeça, não creio nisso. Não creio. O que me vem na cabeça de suspeita são dependentes emocionais. Aí o cara não quer ter problema com a mulher, ele não fala nada. Ela não quer... Não, porque se eu falar isso, ele não vai gostar, entendeu? Aí, desse jeito aí,
Vai ter só aquele pozão debaixo do tapete, mas depois o tapete vai desaparecer no meio do pó. A gente vai mostrar para as pessoas que a gente sabe viver uns com os outros em ajuntamento, isso é salvação, não porque não tem conflito. A gente vai estar disposto a perdoar, estar aberto a ouvir, querer entender o que está acontecendo e lutar para que essa unidade possa ser vivenciada. Que o Senhor guarde essa igreja. Que todos vocês entendam que essa é uma obra da mão do servo. Ele está unindo pessoas. É isso que ele faz. Ele une pessoas, ele faz um ajuntamento. Isso não é aglomeração. É família. E onde tem família, irmãos? Desculpa, minha vibe hoje está pesada, né? Tem problemas. Alguém perguntou para mim, pastor, como o senhor define igreja? O banco de trás do carro. Não sei como é que é o carro de vocês, mas o meu tem 3 meninos atrás. Se cuspindo, puxando o cabelo do outro. Na hora da curva, fica empurrando ao outro. O que é a igreja? É o banco de trás do carro. Mas, não fale de nenhum deles, de alguém fale dos meus filhos para o outro, assim, entendeu? Se eu tenho irmão, como é que é? Só eu posso falar isso do meu irmão, né? Então, é uma relação que Deus nos coloca, vai ter conflito, certamente. Ora, se você chama o irmão de irmão, gente, quando meu filho do meio nasceu, eu fui fazer um estudo sobre irmão, né? É o segundo filho, eu disse, como é que é a relação entre irmãos? Aí primeiro, um matou o outro, primeiro, né? Aí fiquei, meu Deus, aí quando eu comecei a ver a relação entre irmãos na Bíblia, eu disse, meu Deus, é pesada essa relação. Quem foi que disse que é legal esse negócio? Entendeu? E eu, não, né? E aí hoje, na prática, eu vejo isso mesmo acontecendo. Mas eles se amam ainda. Então, viver essa unidade do Espírito no vínculo da paz não é fácil, é necessário esforço. Mas todas as vezes que você vivenciar essa comunidade, você vai experimentar coisas maravilhosas. Deixa eu terminar com essa palavra assim, ó. Quando você começa a conviver com as pessoas, isso aqui passa a ter mais significado. Quando eu dou aula de hermenêutica, eu falo assim, pastor, o que quer dizer significado? Eu gosto de explicar assim, para mim significado é quando você entra numa sala gigantesca, com plantas, com várias coisas, e aí as luzes começam a acender, assim, ó, tuque, tuque, tuque. Você não vê tudo, você vai vendo devagar, entendeu? As luzes da sala da realidade vão se acendendo, você diz, olha, tem uma planta ali, olha, tem uma planta ali. Você tem que viver nessa comunidade, se relacionar ao ponto de mais uma luz acendeu, mas olha isso aqui, agora eu estou entendendo melhor, agora eu estou louvando melhor, essa verdade é maravilhosa, agora eu posso cantar essa verdade de uma maneira diferente. As luzes vão acendendo a cada pregação, a cada oração, a cada relacionamento estabelecido, as coisas vão ficando mais claras e ganhando significado. Ser igreja não é sentar nessa cadeira, tá? Inclusive, você pode até estar ocupando o lugar de uma pessoa, entendeu? Não é essa a ideia, mas é vivenciar essa comunidade. Na medida que você vivencia, é a mão do servo que está operando tudo isso. Amém? Amém? Vamos orar? Deus amado, obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado por tua palavra, que nos lembra, que nos anima, que nos consola, que nos desafia. Tua palavra é rica, Deus. E quando ela toca em nós, toca em várias áreas ao mesmo tempo. Isso é maravilhoso. E somos gratos por isso. Abençoa essa igreja, abençoa essa comunidade. Que eles possam vivenciar a operação do servo em suas vidas e no dia a dia. Em nome de Jesus. Amém.